Meus irmãos, Marcos 8:1. E para um pouco antes, 8:1, para a gente entender essa passagem. Então, essa aqui seria quando Jesus alimenta 4.000 homens. Milagre da multiplicação do Senhor. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir de jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram-lhe 7. E ordenou a multidão que se sentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-os diante da multidão. Tinham também os poucos peixinhos e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. Despediu-os. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmácia. Amém? Então, irmãos, essa passagem todo mundo conhece, essa passagem da publicação do milagre do Senhor. Essa passagem aqui, o que ela vem nos falar essa noite? O que eu orei para o Senhor para que pudesse dar esse entendimento, que muitas das vezes, irmãos, nós estamos ansiosos, precisamos do Senhor. Nessa passagem aqui, o que o Senhor fala? Tenho compaixão da multidão. Muitas das vezes, irmãos, estamos ansiosos, aqui como os pães, que faziam 3 dias que estavam acompanhando Jesus, e com certeza o alimento era para menos dias, 1 dia, 2 dias, e a multidão estava sem. Só que essa multidão, não fala que a multidão pediu para Jesus alimento. Não fala que alguém lá falou para os discípulos, para os apóstolos, que eles precisavam de alimento, senão eles não iam conseguir continuar com Jesus. E Jesus teve compaixão. Muitas vezes, irmãos, a situação que nós estamos, nós só precisamos do quê? Da compaixão do Senhor. Muitas vezes, precisamos estar com Ele e orar para o Senhor, para que Ele possa ter essa compaixão conosco. E muitas vezes reclamamos ou queremos falar algo que o Senhor já sabe que precisamos. A multidão sabia o que precisava, só que essa multidão não ficou clamando, nem reclamando. Não reclamou como aqueles homens que estavam presos no Egito e foram libertados, e que muitos deles falavam que preferia ser escravos a estar no deserto. Essa multidão apenas estava ali querendo aprender mais do Senhor, e o Senhor teve compaixão com eles, porque o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sempre sabe o que precisa. E Ele verificou o que tinha a multidão. A multidão tinha 7 pães para 4.000 homens, e alguns peixes, não fala a quantidade. E ainda assim, depois da divisão, ainda sobrou 7 cestos cheios. Como pode? Ele tinha 7 pães e multiplicou para todos. Porém aqui, antes dele multiplicar, antes dele dividir esse pão, fazer o milagre, ele fala no texto: e tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. Irmãos, o Senhor, que já era cheio da graça, Ele deu graça antes de fazer o milagre. Ele deu graça antes de fazer algo de bom. Porque muitas das vezes nós estamos ansiosos, estamos preocupados,
Em vez de dar graças àquilo que nós temos, a gente reclama. O Senhor só tinha 7 pães para alimentar 4.000 pessoas. E Ele deu graças. Deu graças porque Ele tinha 7 pães e Ele iria alimentar todos. E muitas vezes temos mais do que necessitamos e não demos graça. Fazemos o quê? Reclamamos. Reclamamos de tudo, irmãos. Às vezes reclamamos do carro que está velho, às vezes da casa que falta alguma coisa. Ah, mas eu comprei um apartamento, o apartamento está pequeno. Também, irmãos, tem gente que não tem. Mas eu reclama de um carro, só que esse carro é ruim, né? Antigo. Às vezes reclama do carro, está gastando muito de combustível, né? Ou está indo muito no mecânico. Agora os irmãos já pararam para pensar sem o carro como seria? Às vezes não para para pensar. A gente só está reclamando porque quer algo melhor, mas o Senhor já colocou na nossa mão. Se está ali porque a gente vai precisar. Independente se seja o melhor ou que esteja o pior, é aquilo que você tem naquele momento. Você tem que dar graça. Como você quer algo maravilhoso na sua vida, que Jesus faça um milagre, se você não dá graça nem no pouco que a gente tem? Às vezes isso também acontece no nosso relacionamento. A gente vê, infelizmente, relacionamento terminar, casamento. Mas por que muitas vezes o casamento acaba? Porque não se dá a graça. Porque em vez de agradecer para a pessoa estar do seu lado, você todo dia acorda reclamando. Ah, mas essa pessoa não fez isso. Ah, mas não fez aquilo. Ah, mas... E reclama. E reclama. Será que não é melhor a gente dar graça naquilo que essa pessoa faz? O melhor? Porque quanto mais graça você querer, quanto mais graça você falar, quanto melhor você falar de alguém, essa pessoa vai ser melhor. Agora, quanto pior você falar dela, vai ser pior. Mais ela vai achar que ela é ruim, mais ela não vai gostar da sua presença. No grupo de casais, irmãos, né, tem alguns casais que não participam, né? Convidar os irmãos, né? Os irmãos chegaram aqui, dá um tempo. Rafael, abençoado, podem vir, irmão. Esperamos vocês aqui, né? Que tá a nenezinha linda. Os irmãos aqui, a Cássia aqui, ó, abençoada. Porque, irmão, o que nós vemos muito, problemas no casamento, comunicação. E a comunicação, ela falta o quê? Falta da graça. Você abençoar, você agradecer o que você tem. Que muitas das vezes a gente, não é? Acreditar, a grama do vizinho é mais verde. Mas não é isso. Falta a gente agradecer aquilo que a gente tem. Porque o Senhor multiplicou. E só tinha apenas 7 pães. Ele deu graças, agradeceu por aquilo que ele tinha. E muitas vezes a gente tem alguém especial do nosso lado e a gente reclama dele. E reclama, e reclama, e reclama. E cada vez mais reclamando. E essa pessoa, como vai se sentir? Pior. Vai se achar ruim. Não vai querer estar no relacionamento. Né? Muitos casais estão aqui, a gente conversa, e muito disso. Um fala A, o outro entende B. Aí o que acontece? Não dá certo o relacionamento. Porque falta agradecimento. Minha esposa é uma bênção, né? Hoje ela não está aqui, mas ela falou que estava assistindo, né? No Facebook, ela está assistindo. Ela é uma bênção, mas tem os defeitos dela? Sim. Só que eu dou graça que ela está na minha vida. E ela é a mesma coisa. Eu sei que ela está na minha vida, mudou. Depois que ela entrou na minha vida, mudou. Mudou para o melhor. Lá 10 anos atrás, quando a gente descobriu que ela estava grávida, né? Eu, um rapaz lá, 23 anos, e agora? Não tinha nem terminado a faculdade,
Não sabia nem o que ia ser da vida. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu quis mudar. Teve situações ruins no nosso casamento, sim. Ainda mais quando a gente estava no mundo. E minha esposa, eu lembro que ela ficava lendo essas revistas, né? Essas revistas falando de relacionamentos. E sempre tinha crise com ela. Era uma benção. É a crise dos 6 meses, depois a crise de 1 ano, é a crise do 1 ano e meio, depois passava a crise dos 3, aí não sei. Enfim, só tinha crise. Depois a gente veio para Jesus, acabou a crise. Eu não escutei mais falar de crise, não tem mais crise, tem bênção. Só demos graça. Eu tenho defeito? Tenho. Nossa, tem hora que eu sou chato. E ainda mais pela ansiedade que eu vou chegar nesse ponto. Às vezes a gente está ansioso por coisas do trabalho. Eu sou um cara que eu quero ficar quieto. E minha esposa no começo ela ficava brava comigo, ela queria falar, que ela gosta de falar, né? Mulher é assim, gosta de falar. E eu ficava quieto. Mas ela foi acostumando também com isso. Eu também fui mudando. Por mais que eu estou estressado, deixa ela que ela fala. Eu gosto né? Às vezes ela chega em casa e não está conversando, vai ter alguma coisa está errado. Ela tem que chegar em casa, tem que falar do dia dela, do que ela fez. Senão está errado. Eu dou graça por isso. E muitos casais, o que acontece? O marido não quer escutar a esposa. Só que a esposa precisa falar. O homem não precisa. Às vezes eu comento com a minha esposa, né? Ela fala assim, mas por quê? Eu pergunto para ela, né? Então eu vou perguntar para os irmãos aqui. Vocês já viram algum campeonato feminino de pesca? Levanta a mão. Não tem, irmãos. Você acha que campeonato feminino de pesca, você acha que a mulher vai ficar o dia inteiro sem falar com alguém? Não vai. Não vai conseguir. Não vai conseguir, irmãos. Não é assim. Nunca vi campeonato de pesca feminina. A mulher não vai ficar quieta o dia inteiro sem falar. O homem vai lá, fica lá e fica. Fica horas. Por quê? Cada um é diferente. Só que a gente tem que entender isso. E as pessoas não entendem. E não dão graça ao que tem. O bonito é a diferença. Ah, mas tem coisa que eu gosto e ela não gosta. Amém. Mas o que eu tenho que fazer? Dar graça àquilo que ela faz comigo. Tenho que dar graça que ela está comigo na igreja. Quando ela não dá, eu venho sozinho com as minhas filhas. E se eu não puder, ela também vem. Mas não tem que ficar só focando naquilo que é ruim. Só focando naquilo que não dá certo. Não. Aí o relacionamento não vai. A vida não vai. A vida de cristão aqui na igreja não vai. Porque todo mundo tem um defeito. Porque às vezes a gente entra aqui e a pastora está num dia que ela não está bem. É difícil, mas pode acontecer. Ela não te viu, aconteceu alguma coisa. Aí daí vai, a pastora não cumprimentou eu hoje. Acho que a pastora não gosta de mim. Aí vai lá com horas com o irmão. Daqui a pouco vai embora porque um dia a pastora deixou de cumprimentar ela. Mas espera aí, todos os outros dias que você veio, ligou para o pastor, mandou mensagem e ela te atendeu. Aí um dia, mal, não tá, aí vai embora, não, a pastora não é legal. E acontece, irmãos. Nós somos humanos, estamos para errar. Só que a gente tem que dar graça àquilo que tem. Temos que dar o valor que nós temos. E se a gente não der valor que nós temos, como que a gente vai multiplicar algo na nossa vida? Não vai. Imagina se Jesus tivesse, em vez de dado graça, tinha xingado os apóstolos. Só isso? Só 7 pães? Olha essa multidão. Vocês querem que eu faça o quê? Jesus não fez isso. Jesus abençoou, deu graças ao que ele tinha e multiplicou. E é assim que deve ser na nossa vida, irmãos. Devemos dar graça. E continuando aqui, irmãos, no 11, Marcos 8:11 fala: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele e pediram-lhe para o tentarem, um sinal do céu. Porque o Senhor, né, entrou num barco e foi até a região de Dalmanuta. Chegando lá, então os fariseus começaram a falar com Jesus. E Jesus, né, suspirando profundamente seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a geração não se dará, que a esta geração não se dará sinal algum.
E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então Jesus não queria conversa com os fariseus, né? Então os fariseus, eles queriam que Jesus fizesse um sinal grandioso do céu. Em outra versão eu verifiquei. E Jesus, né, suspirou grandemente, deve ter pensado, o povinho, né? E foi embora, falou, deixa eles aqui. E foi embora. Mas um pouco à frente, né, nessa palavra, enquanto eles estavam no barco, então no 14 fala: e eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão? Isso aqui é engraçado, irmãos, essa passagem aqui. Então os discípulos, né, foram até a região manuta, só que chegaram os fariseus, quiseram confrontar Jesus, e Jesus não queria. Então eles, né, voltaram para o barco e foram para outra margem. Enquanto estavam navegando, os discípulos, né, se esqueceram de levar os pães, que tinha sobrado 7 cestos. Só que nesse momento, acho que com certeza alguém falou com alguém. Não sei como que foi, mas Pedro, e o pão, Pedro? Aí Judá, não sei, deve estar bem com o João. E não acharam o pão, e ficou o quê? Só um pão com eles. E com certeza estavam falando entre eles e Jesus ouviu. Só que Jesus disse o que para eles? Guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles não entenderam nada. Então entre eles falaram assim: mas o que ele está falando? Será que é sobre o pão? Aqui, irmãos, e muitas das vezes, não é? Um relacionamento, a mulher fala algo e o marido já nem sabe o que está acontecendo. Então o marido chega em casa, a mulher já está brava com ele, né? E já pensa: será que eu falei alguma coisa hoje? E já tenta lembrar, né? Porque o homem é assim, o homem não lembra muito, não sabe o que aconteceu, né? Mas o que nós discípulos aqui não sabem de nada. Mas será que por causa do pão? Só que o Jesus estava dando um aviso para eles. Falou para eles se afastar do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus. Mas o que seria o fermento? Então as mulheres aqui que fazem bolo, fazem pão, né? Para que a gente usa o fermento? Para crescer a massa. Só que é só um pouquinho daquilo, só um pouquinho do fermento, para que fazer mudar, para encher o pão, né? Então a massa cresce. E Jesus estava falando para eles se desviarem do que? Desse fermento, fermento do mal. Porque eles estavam pensando, coisas ali da vida, não estavam nem prestando atenção no que os fariseus queriam. Os fariseus queriam confrontar Jesus para que ele fizesse um sinal grandioso. Mas os fariseus queriam o quê? Queriam desmascarar Jesus, como se pudessem, como se Jesus fosse um mago ou algo assim. Os fariseus queriam provar que Jesus não era Jesus, não era o Filho de Deus. E nesse momento os apóstolos não estavam entendendo isso, não entenderam isso. E Jesus estava alertando eles para que ficassem longe dos fariseus, né? Longe do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E o que seria então o fermento dos fariseus? Então pessoas ruins, pessoas amargas, pessoas que querem o nosso mal, que muitas das vezes eles só querem fermentar a nossa vida com o mal, né, com o caos, e não quer levar nossa vida junto com o Senhor. E por que Jesus está falando isso? Porque eles estavam há um tempo atrás, né, não sei quantas horas ou minutos, e Jesus fez a multiplicação dos pães, alimentou 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. E eles estavam preocupados, né, com o alimento, que estava só com um pão, e estavam em 13 pessoas no barco.
Muitas vezes, irmãos, nós somos igual aos apóstolos. O Senhor está no nosso barco. Jesus já tinha acalmado a tempestade, eles já tinham visto. Jesus já tinha andado sobre as águas. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães do lado deles. E ainda assim estavam preocupados o que ia comer outro dia. Sendo que tinha um pão ainda com eles. E mesmo que não tivesse, num barco tinha pescadores. Será que não tinha uma rede só para jogar? E Jesus também fez o milagre. Joga a rede do lado direito e pegar os peixes. E muitas vezes somos iguais aos apóstolos, irmãos. Pensamos só no nosso alimento, no que vestir, na nossa casa. Mas o Senhor tem compaixão por nós. Se estamos sem alimento, o Senhor vai multiplicar a nossa vida. Se vier a tempestade, o Senhor vai acalmar a tempestade. Se precisarmos chorar, vamos chorar com Ele, que Ele vai trazer o refrigério no nosso coração. Mas muitas das vezes somos igual aos apóstolos. Não prestamos atenção que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor pode fazer tudo na nossa vida e que Ele está do nosso lado. Antigamente tinha, né, na palavra do Senhor tinha a arca da aliança, que representava Deus. Hoje não tem mais. Hoje é o tempo da graça. Nós somos o templo do Espírito. Então onde estivermos, o Senhor vai estar conosco. E muitas vezes nos esquecemos disso e pensamos só naquilo que precisamos comer, uma conta para pagar. Aí andamos ansiosos, andamos cabisbaixos, nervosos, tristes, e deixamos o fermento entrar no nosso coração. Os fariseus, o fermento de Herodes. E por que o fermento de Herodes? Porque Herodes foi aquele que mandou matar João Batista, que colocou a cabeça de João Batista para a esposa. E ele dizia na palavra que gostava de Jesus, que queria falar com Jesus. Mas na palavra fala que Jesus não quis falar com Herodes. Foi a única pessoa que Jesus não quis falar. Por quê? Porque ele conhecia o coração. Como alguém fala que gosta de você, mas mata aquele que você ama? Então, um coração ruim. E o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor Jesus não vai chegar próximo de nós se tivermos o coração duro, porque Ele conhece o nosso coração. Por que o Senhor não quis conversar com Herodes? Porque sabia do coração dele. O Senhor sempre sabe das nossas intenções, sempre sabe do nosso coração, sabe o que nós pensamos, por que agimos, da forma que agimos. E o Senhor, Ele quer nos proteger. Aqui nessa passagem, o Senhor queria protegê-los. Eles não estavam nem entendendo o porquê daquilo. Pode ser que demorou um tempo para eles entenderem o que Jesus queria falar para eles. Mas o Senhor quer o nosso melhor. O Senhor quer nos proteger. Porque muitas das vezes, se andarmos ansiosos, se andarmos preocupados com muitas coisas, vamos deixar pessoas ruins, coração ruim, chegar do nosso lado e começar a fermentar a nossa vida. Vai começar a falar que a igreja não é boa, que não precisa ir na igreja para ter Deus, que em casa eu posso ter Deus, não preciso ir na igreja. Muita gente fala isso. E as pessoas são más, querem nos enganar. Os fariseus eram os detentores da lei, mas queriam desmascarar Jesus, Filho de Deus, o perfeito. Então eles queriam enganar o povo. E muitas vezes as pessoas querem nos enganar. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que... um conhecido, né?
Ele trabalha no centro espírita lá. Ele recebe, não sei como que chama lá. Mas ele conversou sobre serviço, né? E depois, quando ele terminou a ligação, ele falou assim: fica com Deus. Amém. O senhor também. Mas você vê como é uma enganação? Às vezes a própria pessoa se engana. Ele está no caminho errado e fala: fica com Deus. Amém. E acontece muito disso, irmãos. E se a gente dá ouvido para essas pessoas, a gente pode deixar isso fermentar no nosso coração. Podemos deixar ser enganados por eles também. Eu lembro que eu fiz um serviço para uma cliente. Também era tipo um centro espírita, alguma coisa assim. E a mulher falando sobre Deus, que ela gostava de Deus, que antes das sessões deles, eles rezavam o Pai Nosso e abriam a Bíblia lá. Tudo bem, mas às vezes a pessoa fala isso para quê? Para tentar levar lá. Falar: não, a pessoa é boazinha, que é o bem seu. Mas a pessoa está no caminho errado. O sentimento dela é errado. Às vezes até pode achar que está fazendo algo de bom, mas não é um caminho correto. E sempre vai ter essas pessoas na nossa vida querendo nos levar para outros caminhos, irmãos. E quando que a gente vai deixar isso entrar no nosso coração? Quando a gente esquecer que Jesus está no nosso barco e ficar preocupado só com as coisas mundanas da nossa vida. Ficar preocupado com o pão de amanhã. Eu não estou falando que a gente não é para trabalhar. Tem que trabalhar. A gente vai ser honrado com o nosso trabalho. Mas se a gente ficar só preocupado com isso, irmãos, a gente vai perder o reino do Senhor, o reino dos céus. Vamos deixar pessoas, valores que não condizem o Senhor entrar no nosso coração. E se isso fermentar, daqui a pouco a gente tá fora aqui da igreja, está no mundo. Mas isso é ruim? Sim. Domingo passado agora, né, foi uma benção aqui o grupo de casais. Quem estava aqui, a maioria dos casais que estavam aqui há 4 anos atrás eram os jovens que estavam comigo e minha esposa. Era o mesmo grupo de homens. Aqueles que estavam comigo 4 anos atrás foi que casaram e estão nos casais com a gente. Que fora do grupo estava o irmão André com a irmã Simone, e o Danilo que casou com a Monique. O resto eram os jovens. E eu vejo os jovens, né? Mas também são praticamente a minha idade, né? Mas os jovens que agora são jovens casados, a gente vê eles que estão felizes, casados, cada um com sua esposa, sua casa, seu trabalho. E aqueles jovens que estavam com a gente, que não estão mais, estão no mundo. Muitos já não estão com a mesma namorada que tinha, já trocaram de namorada, se casou, largou. Teve um que já foi preso, que abandonou o caminho do Senhor e que deixou entrar no coração dele algo que não era de Deus. Simplesmente saiu, ficou preocupado com outras coisas do mundo e deixou entrar no coração aquilo que não tem valor. Continuando aqui, irmãos. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que razões tendes pães, não considerastes, nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves. E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disse-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantastes? E disse-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Irmãos, como não entendeis ainda? E muitas das vezes nós até entendemos, mas não compreendemos.
sabemos que o Senhor está conosco, e muitas vezes fazemos igual os apóstolos, esquecemos aquele que é o dono do ouro e da prata, esquecemos aquele que pode multiplicar o pouco que a gente tiver. Porém, se a gente não der graça de agradecer aquilo que a gente tem, pode ser que até aquilo que a gente tem será tirado. Muitas vezes na nossa vida nós maldizemos tudo que temos. Então maldizemos nosso trabalho. Não, o emprego é ruim, o patrão é ruim. Não, o patrão é chato, ele fala alto e briga. Mas tá bom, mas quem que paga o salário seu? O patrão. Então, mas é o seu esforço, o seu trabalho. Então honre seu patrão, que o Senhor vai te honrar. Seja o melhor para o seu patrão, que Deus vai te honrar. Ah, mas ele não merece. Mas Deus merece o seu melhor. Você não está fazendo para o seu patrão, está fazendo para você. Você trabalha, alguém te paga, mas é o suor do seu trabalho. Faça o seu melhor. Agradeça aquilo que você tem, para que Deus possa colocar mais na sua vida. Faça coisa boa para alguém possa te abençoar. A gente tem que abençoar o que nós temos, irmãos. Temos que fazer. Às vezes temos oportunidades, deixamos escapar, porque ficamos preocupados só com as coisas do mundo. É a mesma passagem quando está Maria e Marta. Marta fazendo o trabalho, né, preocupada com tudo, e Maria nos pés de Jesus. E Marta ainda repreende Maria. Maria, vem me ajudar, né? Estou atarefada. Só que Jesus fala: Marta, se acalme. Maria, você está aqui comigo, né? Ela quer o melhor. Ela está fazendo o melhor, escutando a palavra do Senhor. E muitas vezes estamos tão atarefados que nos esquecemos do Senhor. Ficamos ansiosos. E aqui, irmãos, peço para vocês, irmãos, abrirem Mateus 6, 25. Um pouquinho à frente, atrás, né? Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendo vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? É ansiedade, irmãos. É colocar a nossa atenção da nossa vida naquilo que não é do Senhor. Se até os pássaros do céu o Senhor cuida, quanto mais nós, aquele que, o Filho dele, nos ama, nos fez a perfeição. O que acontece com a ansiedade, irmãos? A ansiedade é algo que está matando o povo, não só o povo de Deus, todo o povo. Porque a ansiedade é uma doença, irmãos, que ela só aumenta. E essa ansiedade a gente anseia pelo quê? Pelo que ainda não veio, sempre pelo amanhã. Então a gente fica ansioso pelo amanhã. Então os apóstolos estavam ansiosos pelo pão da refeição do outro dia, e o que muitas vezes a gente faz. Então a gente fica ansioso pelo amanhã e esquece de viver o hoje. Aí quando a gente está no hoje, a gente está estressado e também não vive, porque a gente fica ansioso do amanhã. E muitas das vezes a gente pensa no ontem, que também a gente não pode mudar,
e fica estressado por algo que a gente não conseguiu fazer. E essa ansiedade só vai piorando. E o que acontece muitas vezes, em muitas famílias, essa ansiedade, a cada dia só aumentando, vai chegar um dia que essa pessoa vai ter depressão. Por quê? Porque a ansiedade vai te dar uma sensação de fracasso, muitas vezes. Nós não vamos conseguir fazer tudo o que gostaríamos, vamos nos sentir fracassados, e com esse fracasso vai surgir a depressão. E eu não sei, irmão, se tem na família de vocês alguém com depressão, mas é algo que hoje em dia tem muito. Antes não tinha depressão. Imagina no tempo da minha avó. Eu lembro que minha avó contava história. Ela morava, acho que é Estiva Gerba que ela morava, Mogi Guaçu, não sei. Ela andava a cavalo, né? Tinha charretinha. Ela ia com meu bisavô então na roça, ia plantar de enxada. E eles tinham pressa? Não. Por que não tinha pressa? Porque depois que plantava, demoravam 6 meses para colher. E não tinha o que fazer, irmãos. Você poderia fazer o que quisesse, era só depois de 6 meses. Se mandava carta para alguém, demorava quanto tempo? Imagina mandar uma carta. Demora 20 dias para a pessoa receber. Fala, oi, aí, tudo bem? Tudo bem. Aí a pessoa respondeu outra carta para você. Não, tudo bem, e você? Não, tá bom também. Aí manda a carta de novo. Então, você mandar e receber a resposta demorava uns 2 meses. Você pressa de quê? E hoje? Hoje não, hoje tem que ter sido certo. Tem que ser rápido. É no WhatsApp, manda uma mensagem para o pastor. Pastor, estou passando mal, eu vou morrer. A pastora não olha, não, essa pastora é ruim. Estou para morrer aqui, a pastora não abre o WhatsApp dela. Tem que ser na hora. Para quê, irmãos? Para que tanta ansiedade, para que tanta pressa? Tudo tem só hora. O povo hoje é assim, né? A comunicação, quanto mais a comunicação foi mais rápida, foi evoluindo, mais as pessoas ficam estressadas, mais a ansiedade, e as pessoas não têm mais o controle. As pessoas não têm mais o controle da própria vida, porque a ansiedade nas pessoas hoje em dia, o que gera? Então, você está ansioso, muitas pessoas ficam, né, ou ficam quietas, ou muito agitadas. Mas muitos acontece o quê? Ficam na internet. Então fica ansioso, não tem o que fazer. Deixa eu olhar o Facebook. Fica o dia inteiro no Facebook, né? O dedo até cansa, caleja o dedo e não abre a Bíblia, para lembrar que tudo tem seu tempo debaixo do céu. A pessoa acha que o emprego dela vai vir como a mensagem do WhatsApp. Só que não é. O emprego às vezes é 2 safras, e cada safra é 1 ano. Conversa lá com o João na usina. A safra acabou, foram 2 semanas aí. E agora? É só março. E só em março vai começar outra safra, e acabou. E não tem o que a gente ficar estressado. É só em março a outra safra vai começar de novo. Só que a nossa vida, pela comunicação tá rápida, a gente acha que é assim, que Deus vai trabalhar na mesma velocidade do WhatsApp. Não, pode até ser, mas não é assim que funciona. A gente anda ansioso, não presta atenção que Jesus está do nosso lado, não dá graças à bênção que Ele dá. Porque aqui, quando Jesus faz a multiplicação, fala que Jesus deu graça, mas não falou que os apóstolos agradeceram. Será que agradeceram? Às vezes não. Porque as pessoas são complicadas. Pessoas são assim: ajuda alguém uma vez, ajuda 2, ajuda 3, ajuda várias vezes. Depois de um tempo, essa pessoa acha que a ajuda não é mais ajuda, é obrigação. Não sei, mas às vezes os apóstolos também não agradeceram. Por quê? Porque era obrigação de Jesus
multiplicar, dar o pão para eles também. Por quê? Jesus sim, né? Fez isso por empatia, porque ama o próximo. Mas muitas das vezes as pessoas invertem isso e sofrem. Às vezes sofre quem ajuda, e quem é ajudado fica bravo ainda que a pessoa não quer ajudar mais, que acha que é uma obrigação. Mistura. Complicado, irmãos. Irmãos, acho que o pessoal não está gostando da pregação. Não viu nenhum glória a Deus, né? Amém. Que isso, hein? Acho que não tá bom não, irmão. Irmãos, essa palavra aqui é uma bênção. E essa palavra eu vou falando, irmãos. Só que essa palavra, eu não sei se está atingindo alguém, mas está me atingindo. Porque muitas vezes eu fico estressado, muitas vezes eu fico ansioso por algo que eu não posso fazer, por algo que não vai adiantar. Aqui fala na palavra que aqui ele não aumentou um covo da sua estatura. Não aumenta nada, a gente não ganha nada em sendo ansiosos. E muitas vezes eu fico ansioso, fico estressado. E para quê? Para a gente ficar doente, só isso. A gente fica doente, às vezes deixa de fazer algo com a família, na igreja, deixa de fazer a obra, porque está ansioso. Se a ansiedade não fizesse algo por nós, seria bom. Imagina, vamos ficar ansioso, vai vir um dinheiro. Que benção, ficar ansioso todo dia. Mas não é assim. Vamos ficar ansioso, a conta vai ser paga. Não é, não vai mudar nada. Nada de bom, vai ser de ruim. Porque a gente vai deixar de ser abençoado por Deus. Vamos deixar de ver Jesus no nosso barco. Vamos deixar de agradecer. Vamos deixar de dar graça àquilo que a gente tem na nossa vida. E a nossa vida vai passar, vai chegar lá na frente, e você vai ver o que a gente fez, ou o que deixou de fazer. Porque estava ansioso, estava preocupado, estava estressado, preocupado com o que vai comer, preocupado com as coisas do mundo. E deixando realmente de pensar naquilo que é do Senhor, que é o principal da nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, essa é a palavra que tinha hoje.